Olá, gente, boa tarde. O nosso grupo ficou responsável pelo tema do Sistema Nervoso Autônomo. E o grupo ele é formado por Ellen, Watson, Gilmara, Mariana e Maria Eduarda Xavier. O Sistema Nervoso Autônomo ele é um conjunto complexo de neurônios. Ele regula certos processos do corpo e ele funciona de forma autônoma e que acontece de forma inconsciente na pessoa. O SNA ele mantém a pressão arterial, ele regula a taxa de inspiração, ele também influencia na digestão, na urina e ele também modula a excitação sexual. Esse sistema ele ajuda a controlar alguns órgãos do nosso corpo humano, como por exemplo o coração, estômago, pulmão, pupilas. E ele também se divide em dois sistemas, que é o simpático e o parasimpático, que eles vão ser melhor explicados por Eduarda Xavier. Falando um pouco sobre as divisões, o sistema nervoso autônomo é um componente do sistema nervoso periférico, que atua regulando algumas funções involuntárias do nosso corpo, com algumas ações desempenhadas pelo sistema respiratório, digestório, endócrino e cardiovascular. E nele há algumas divisões, que é simpático e parasimpático, na qual geralmente apresentam ações antagônicas. E a divisão simpática garante, por exemplo, que o coração bata mais rápido em algumas situações de estresse, enquanto o parasimpático faz com que o corpo relaxe após essa situação. Eu vou falar sobre a anatomia do sistema nervoso autônomo e vou mostrar em uma imagem alguns pontos importantes para um melhor entendimento da anatomia do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é dividido em sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático, e são responsáveis pelos movimentos involuntários da musculatura lisa cardíaca ou pelas glândulas exócrinas. As fibras dos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático são mais longas e as fibras pós-ganglionares são mais curtas. E as pré-ganglionares saem do sistema nervoso central pelos nervos cranianos, precisamente no tronco encefálico, onde 75% cursam pelo nervo vago, seguindo para os órgãos e vísceras. A outra região do sistema nervoso parasimpático está na região sacral, compreende os segmentos de S2, S3 e S4, onde também tem a presença das fibras pré-ganglionares mais longas e as pós-ganglionares mais curtas. Os neurônios pré-ganglionares, como eu já falei, são mais longos e fazem sinapses com os pós-ganglionares, como está aqui na imagem, que normalmente estão localizados na parede dos órgãos, onde será realizada a sinapse para execução dos movimentos necessários. E agora falando do sistema nervoso simpático, existe uma diferença em relação ao tamanho e localização dos neurônios. Os neurônios pré-ganglionares têm fibras curtas, como mostra aqui nessa imagem, e quase sempre estão localizados nos gânglios da cadeia simpática. Aqui, o gânglio. Ou também em alguns outros gânglios discretos que ficam localizados na região do abdômen. As fibras dos neurônios pós-ganglionares, no caso, ao contrário do sistema nervoso parasimpático, as fibras dos neurônios
no sistema nervoso simpático, as pós-ganglionares são mais longas e seguem em direção ao órgão. Em uma observação mais geral, os sistemas nervoso, tanto simpático como parasimpático, eles têm os neurônios pré-ganglionares, que apresentam receptores colinérgicos, e a sinapse é através da acetilcolina. O sistema nervoso parasimpático, ele tanto o neurônio pré como pós-ganglionar, ele usa a acetilcolina. E o sistema nervoso simpático, ele usa a acetilcolina no neurônio pré-ganglionar e a noradrenalina no neurônio pós-ganglionar. E o sistema nervoso simpático compreende a região torácica, chegando alcançando a lombar, vai de T1 a L2. E o sistema nervoso parasimpático, como eu já falei, ele sai da região do tronco encefálico e região sacral. Eu vou falar um pouquinho do funcionamento do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele controla os processos internos do corpo, como a pressão arterial, a frequência cardíaca e respiratória, temperatura corporal, digestão, metabolismo, afetando assim o peso corporal, o equilíbrio de água no corpo e a eletrolitos, que são, no caso, o sódio e o cálcio, por exemplo. A produção de líquidos corporais, como saliva, suor, lágrimas, a urinação, questão da urina, a defecação e a resposta sexual. Muitos órgãos, eles são controlados basicamente pela divisão simpática e parasimpática, como já foi explicado. Às vezes, as duas divisões têm um efeito oposto no mesmo órgão. Como assim? Um exemplo. A divisão simpática, ela aumenta a pressão arterial e já a simpática, ela vai reduzir essa pressão arterial. No geral, as duas divisões, elas funcionam juntas para garantir que o corpo ele responda de modo apropriado a diferentes situações. Bom, eu vou explicar para vocês agora o que cada divisão ela executa. Vou começar com a simpática. Ela prepara o organismo para situações de estresse ou de emergência, em caso de situações de luta ou de fuga. Para isso, o sistema simpático ele aumenta a frequência cardíaca e força as contrações do coração. E aumenta, no caso dilata, as vias respiratórias para facilitar a respiração. Faz o corpo liberar energia armazenada, aumenta também a força muscular e essa divisão ela também faz a palma da mão suar, faz as pupilas dilatarem e o cabelo ficar em pé, no caso o pelo fica ouriçado. Reduz os processos do corpo que são menos importantes em caso de emergência, como a digestão e a urina. Já o sistema parasimpático, ele controla os processos do corpo durante situações comuns. Geralmente, o sistema simpático, ele conserva e restaura. Ele reduz a frequência, cardíaca e diminui a pressão arterial. Estimula o processamento de alimentos pelo trato digestório e elimina secreções. A energia do alimento processada é usada para restaurar e criar tecidos. Os sistemas simpático e parasimpático, eles estão envolvidos na atividade sexual, já que fazem parte do sistema nervoso que controla as ações voluntárias e transmite sensação da pele, sendo que o sistema autônomo, ele não faz ação voluntária, ele faz sim ação involuntária. Apenas o sistema somático que faz a ação voluntária e o autônomo faz a ação involuntária. São usados dois mensageiros químicos, neurotransmissores, para se comunicar no sistema nervoso autônomo. Quais mensageiros são esses?
a acetilcolina e a norepinefrina. As fibras nervosas que separam a acetilcolina são chamadas de colinérgicas. Já as fibras que separam a norepinefrina são chamadas de adenérgicas. Em geral, a acetilcolina tem efeito parasimpático, inibidores, e a norepinefrina tem efeito simpático, estimulantes. No entanto, a acetilcolina, que é o inibidor, algumas vezes tem efeito simpático, estimulante. Por exemplo, às vezes estimula o suor ou deixa o cabelo oriçado. Bom, agora eu vou ler as perguntas para vocês responderem, tá certo? Qual a função do sistema nervoso autônomo? Quais os órgãos do sistema nervoso autônomo ajudam a controlar? Quais as divisões do sistema nervoso autônomo? E é verdade que o hipotálamo influencia no sistema nervoso autônomo?